Oi, amores, boa tarde. Vamos começar mais uma aula de hoje, nossa aula de História, tá? Vocês vão pegar o livro, abrir na página 87. Colocaram? Hoje a gente vai estudar sobre a abolição da escravidão e lá na página 89 a gente vai ver sobre o Brasil República, tá? Acompanhe a explicação no livro de vocês. Como nós já vimos, as condições em que os escravos viviam aqui no Brasil eram muito subhumanas e despertava compadecimento e vergonha em muitos brasileiros. Durante todo o período do reinado de Dom Pedro II, desejava-se conquistar a liberdade dos escravos e para isso era muito importante e influente a posição dos escritores, poetas, jornalistas e políticos. O movimento abolicionista forçou várias leis contra a escravidão, como a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil, a Lei do Ventre Livre, de 1871, que considerava livre todos os filhos de escravos nascidos a partir da data da lei, e a Lei dos Sexagenários, de 1885, que libertava os escravos maiores de 65 anos. Mas o desejo era acabar definitivamente com a condição escrava no Brasil. A pressão em torno de Dom Pedro II era muito grande, porém a Assembleia Constituinte, por interesses de muitos senhores de engenhos e cafeicultores, detentores dos direitos de escravos, não permitiam que estes ficassem livres. Isso fazia crescer os ânimos de muitos brasileiros que a essa altura já desejavam mudar a forma de governo no Brasil. Nosso imperador, Dom Pedro II, por motivo de viagem, deixou reinando em seu lugar sua filha Isabel. Pela linhagem imperial, ela seria substituta do pai. A princesa Isabel finalmente assinou a Lei Áurea, dando liberdade a todos os escravos existentes no Brasil. A escravidão trouxe muito sofrimento aos negros africanos. Porém, no dia 13 de maio de 1888, estava extinta a escravidão. Foi um dia de muita alegria para todos, que, por muitos anos, lutaram em prol da liberdade, tanto para os escravos como para os abolicionistas. Essa vitória tornou um fato importantíssimo na época do Brasil Império, e a princesa Isabel ficou consagrada pela história como a Redentora. Com a abolição da escravidão, pouco durou o Império no Brasil, a queda da monarquia estava prestes a acontecer, pois o povo desejava escolher os seus próprios governantes. Agora a gente vai ver sobre o Brasil República, lá na página 89, tá? Durante 67 anos, o Brasil viveu no regime de monarquia com os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Na monarquia, o trono passa de pai para filho, ou seja, quando o rei sai, seu herdeiro, o filho ou a filha primogênita, por direito de hierarquia, assume o trono. Assim, a herdeira do império deveria ser a princesa Isabel, se não fosse o fato da proclamação da República. Grande parte do povo estava descontente com os últimos anos do Segundo Império e achavam prejudicial para o Brasil a concentração do poder nas mãos do imperador e viam como solução tornar o nosso país uma república. Isso contribuiu para o movimento republicano que se alastrou em todo o território nacional contra a monarquia e o movimento não parava de crescer. No dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação, hoje é chamada de Praça da República, no Rio de Janeiro, cercando o quartel-general onde estavam reunidos os ministros do imperador Dom Pedro II. Marechal Deodoro da Fonseca, tendo como colaborador e articulador da campanha republicana Benjamin Constant, junto a Rui Barbosa de Quintino Bocaiúva, fazia parte do Partido Republicano. Deodoro, depois do imperador, proclamou a República e convocou uma Assembleia Constituinte. Assumiu o governo provisório, sendo assim o nosso primeiro presidente. A proclamação da República foi uma decisão militar sem nenhuma participação do povo. De imediato, como representante máximo da República, Deodoro assinou a medida que decretava a expulsão do nosso país de toda a família real. Dom Pedro II deixou o território brasileiro 2 dias depois da proclamação da República. Quem elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente da República foi o Congresso. Seu vice-presidente era outro marechal, chamado Floriano Peixoto, que depois foi eleito o segundo presidente do Brasil.
foi redigida uma nova Constituição para o Brasil, na qual se instituía como forma de governo a República. A Carta Magna, ou Constituição, é um documento de base que norteia todos os princípios de uma nação. O período conhecido como República é dividido da seguinte maneira: República da Espada, de 1889 a 1894, República Velha. De 1894 a 1930 tem a República do Café com Leite. De 1930 a 1945, período Vargas. De 1945 a 1964, a República Populista. E de 1964 a 1985, a ditadura militar. De 1985 até os nossos dias, nós temos a Nova República. Quando o presidente governa por meio de uma ditadura, a liberdade dos cidadãos é bastante limitada. Geralmente não há eleições e as manifestações são proibidas. As ditaduras são violentas, perseguem as pessoas com exílio, prisão e às vezes tortura e morte. Amores, agora diante da explicação vocês vão realizar a atividade, tá? Na página 88 e 89 no lado A e também na página 91, tá? Caprichem na letra, não esqueça de tirar foto para tia corrigir, tá bom? Beijos, até amanhã na nossa próxima aula.